Revelado o terror oculto que aterroriza 7 vítimas, a verdade amaldiçoada exposta. Era uma manhã comum, mas para Ana o céu parecia pesadamente carregado. Enquanto arrumava a mochila de Lucas, algo a fez parar. Uma sensação estranha, como se ao fundo do seu quintal algo a observasse. O dia amanhecia sombrio. Depois de perder o emprego, a vida na periferia de São Paulo tornara-se uma luta. A instabilidade financeira e emocional gerava uma pressão insuportável. Com Lucas, um menino de 6 anos, conhecido por sua curiosidade infinita, não havia trégua para a angústia. Enquanto Lucas estava na escola, Ana ouvia seu celular vibrar incessantemente. Olhando a tela, viu uma mensagem anônima. Com um frio na espinha, leu as palavras que pareciam dançar diante de seus olhos. Cuide bem dele, ou a floresta virá buscá-lo. O coração dela disparou, mas ela tentou ignorar. Poderia ser uma brincadeira de mau gosto. Ou não. As mensagens começaram a pipocar, cada uma mais sinistra que a anterior, acompanhadas de fotos de Lucas brincando, sempre com uma sombra indistinta ao fundo. Ana já não conseguia mais relaxar ao ver os vizinhos. Eles pareciam sussurrar e olhar de um jeito diferente, como se algo sombrio estivesse pairando sobre a comunidade. As noites, antes calmas, agora eram povoadas por sentimentos de paranoia e medo. Ana decidiu buscar ajuda. Foi até a casa da avó, uma mulher cheia de sabedoria e histórias antigas. A mãe do mato, disse sua avó, protege as mães e as crianças. Se algo está te ameaçando, você deve respeitar a natureza e invocar essa entidade. Ana sentiu um arrepio. O ritual precisava ser feito naquela noite, antes que a ameaça se tornasse real. A escuridão se aproximava, enquanto Ana se dirigia à mata densa. O vento soprava forte, quase sussurrando advertências enquanto ela realizava os passos do ritual. O medo corria em suas veias como um veneno, mas a esperança também. Ela se sentia conectada à natureza ao seu redor, à força que poderia proteger Lucas. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra a espreitava na escuridão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Neste instante, um farol atravessou a mata e iluminou um carro parado em frente à escola de Lucas. Ana reconheceu o motorista. Era alguém que ela pensava ser amigo da comunidade, mas que, a cada dia, parecia mais distante, envolto em segredos e mistérios. Um frio percorreu sua espinha. As mensagens começaram a fazer sentido, esquisito, e uma frase ecoava em sua mente. A floresta virá buscá-lo. Ana não sabia o que fazer. O pânico tomou conta enquanto percebeu que a verdade sobre o que estava acontecendo na vizinhança estava mais próxima do que ela imaginava. Uma sombra maior do que ela, um ciclo de terror escondido sobre a superfície de sua comunidade. Agora, ela precisava se perguntar até onde estaria disposta a ir para proteger Lucas. E qual o preço a ser pago pela revelação de uma verdade que parecia amaldiçoada. A lua cheia brilhava intensamente, e com ela, um grito ecoou nas sombras. Ana sentiu o coração acelerar como se quisesse escapar do peito. O grito que ecoou pela mata parecia vir de dentro dela, uma mistura de desespero e terror que a deixava paralisada. O vento gelado aumentava, batendo nos galhos das árvores como se quisesse chamar sua atenção. Ela olhou para trás, mas a escuridão se fechava, engolindo tudo à sua volta. Sem saber o que fazer, decidiu voltar à sua casa. Mas o que antes parecia um caminho conhecido, agora era uma trilha obscura e ameaçadora. A cada passo, a sensação de que estava sendo seguida aumentava. Eram como olhos opressivos fixados em suas costas, aguardando o momento certo para atacar. O eco dos gritos parecia aumentar à medida que a distância da escola diminuía, como um canto de sereia que prometia revelações terríveis. Quando finalmente alcançou sua casa, Ana estava ofegante. As mensagens no celular atormentavam mais do que nunca.
Cada notificação parecia um aviso sobre o que viria. Sentou-se na cama de Lucas, a macia colcha azul estendida silenciosamente. Olhando para os desenhos coloridos nas paredes, teve um aperto no peito. Aquele lugar, que deveria ser seguro, agora parecia um cárcere. Uma nova mensagem teimou em aparecer no celular. A floresta não perdoa. Ele será o próximo. Ana sentiu um calafrio percorrer seus ossos. Urgentemente ligou para a avó, mas a chamada caiu direto na caixa de mensagens. A incerteza a devorava cada vez mais. Seus instintos maternos gritaram. Ela precisava encontrar Lucas. Levanta-se, ainda com o celular na mão. Analisa a casa, pega uma lanterna e corre para a escola. Ao cruzar a porta, olhou para os rostos conhecidos que agora pareciam máscaras de horror. Os vizinhos, que antes apareciam como amigos, sussurravam entre si, seus olhares repletos de desconfiança. Quando ela atravessou a rua, uma mulher de cabelos desgrenhados, segurando uma boneca quebrada, olhou diretamente em seus olhos e, com um sorriso perturbador, sussurrou: "Você vai deixá-lo ir?" Ana mal teve tempo de processar as palavras. Olhando de volta para a escola, apenas um pensamento lhe preenchia a mente. E se Lucas não estivesse lá? Uma onda de pânico tomou conta enquanto ela corria. O barulho dos seus passos ecoava na calçada, cada vez mais forte e apressado. Chegando na escola, as luzes estavam apagadas. O silêncio na entrada era opressivo. O coração batia a 1000 por hora enquanto ela girava a maçaneta da porta. Estava trancada. Olhando em volta, Ana viu um grupo de pais igualmente ansiosos formando uma roda. Eles pareciam ter se reunido ali por motivos sinistros. Musculosos, com olhares vagos, sussurravam entre si. "Todos sabemos que a floresta não gosta de intrusos", disse um homem com uma voz grave que a fez estremecer. Era um dos pais que sempre a cumprimentava, mas neste momento ele parecia um estranho. O homem continuou: "Chegou a hora. É preciso entregar o que a floresta deseja." Ana sentiu o chão fugir sob seus pés. As últimas mensagens ecoavam em sua mente. O que ele queria dizer? O que estavam escondendo? "Lucas!" gritou, desesperada. A resposta veio como um sopro do vento que varria a rua. Uma sombra se movia rapidamente atrás dela. Ela se virou e, por um instante, viu um reflexo na vidraça da escola. Uma figura sombria, com um sorriso torto, observando-a. Ana ficou paralisada, a imagem a hipnotizava e a aterrorizava. O que ela deveria fazer agora? Proteger Lucas a qualquer custo ou desafiar o que já parecia estar decidido? No fundo de sua mente, uma voz sussurrava que o tempo estava se esgotando. Ana respirou fundo, decidiu que iria para a floresta novamente. Uma ideia terrível, mas se queria enfrentar o que quer que fosse, precisaria se preparar. O ritual, o que a avó lhe dissera, talvez fosse a única saída. E enquanto se virava para a mata, uma nova mensagem pipocou em seu celular. "Você está a um passo de perder tudo. A floresta aguarda." Ana sentiu o seu estômago revirar ao ler a mensagem. Ela não poderia perder tempo. A floresta, com suas sombras ameaçadoras, parecia pulsar de vida própria, um ser vivo e voraz, esperando por sua presa. A ideia do ritual a perseguiu enquanto ela corria em direção à mata, o coração martelando rapidamente em seu peito. O caminho para a floresta estava mais escuro do que nunca. As árvores, como sentinelas, se inclinavam para dentro, formando um túnel natural que pulsava com um ar de mistério e medo. Cada passo ecoava em seu interior, como um lembrete constante de que a qualquer momento poderia ser cercada. O frio aumentava, uma brisa funerária que parecia sussurrar segredos. "Você não deveria estar aqui." Quando chegou à entrada da floresta, Ana hesitou. Uma parte dela queria voltar, mas a lembrança de Lucas a impulsionou para a frente. Ela começou a se lembrar do que sua avó lhe falara sobre o ritual, a maneira de se conectar, de apaziguar o que estava lá dentro. Com o celular como lanterna, ela se moveu pela trilha. A luz tremia à medida que seus pés pisavam no chão coberto de folhas secas, cada estalo ecoando como uma sirene de alerta. Ana parou para recuperar o fôlego e ouviu algo, a respiração pesada e arrastada de um ser oculto. Se virasse, poderia muito bem se deparar com a própria encarnação do medo. A tensão cresceu, fazendo seu corpo ficar rígido como pedra. "Lucas!" gritou, a voz ecoando entre as árvores. O silêncio foi sua única resposta, e isso a aterrou.
Ela continuou em frente, buscando a clareira onde sua avó costumava realizar os rituais. No fundo, uma sensação de que estava sendo observada a acompanhava, os olhos invisíveis avaliando sua coragem. Ao chegar à clareira, a visão que encontrou a chocou. O local estava marcado por velas apagadas, marcas estranhas feitas no chão, como se aquele espaço tivesse sido usado recentemente. Havia uma energia palpável, um chamado que a puxava. No meio do círculo, uma pedra grande, coberta por musgo e líquen, parecia irradiar uma força ancestral. Ana se aproximou, o coração acelerando. Aqui, a sua avó sempre havia dito que o poder poderia ser despertado. Com mãos trêmulas, ela começou a arrumar as velas, concentrando-se em cada movimento, tentando lembrar do que fariam. O que deveria dizer? Quais palavras poderiam acalmar aquele ser? Então, a sombra apareceu novamente. Era maior que antes, mais definida, com olhos escuros que pareciam consumir a luz ao redor. Ana parou, o medo a congelou. Você veio, sussurrou uma voz grave e rouca, que parecia vir da própria terra, penetrando em seu ser. A silhueta avançou, fazendo o chão vibrar. Ana sentiu um desejo desesperado de fugir, mas uma força desconhecida a segurava, como se o próprio chão estivesse lutando para mantê-la ali. O espírito da floresta estava ali, exigindo uma oferenda. As mensagens do celular começaram a piscar novamente. O momento é agora. Escolha sabiamente. Ana sentiu a vertigem da decisão. O que estava disposta a sacrificar por Lucas? A pergunta a fatalizava e percorria seus pensamentos como uma repetição interminável. E se a escolha errada custasse a vida do filho? Controlando a respiração, ela reuniu toda a coragem para se pronunciar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, novamente o espírito a interrompeu. Você quer salvar um ou salvar todos? A floresta já escolheu, agora você fará a sua parte. O que a floresta queria? A tensão na atmosfera era palpável. O cerco se fechava e Ana sabia que a próxima escolha poderia definir seu destino e o de Lucas. Com o coração aos pulos e uma escolha amarga na ponta da língua, ela encarou a escuridão à sua frente, questionando-se se poderia ainda haver tempo para reverter o que já estava decidido. A escuridão na clareira parecia se espessar, como se a própria noite estivesse se aglutinando em torno de Ana. O espírito, uma sombra viva, emanava uma pressão, como uma tempestade prestes a estourar. As palavras, sua força, um eco profundo que reverberava em suas entranhas. Seu queixo tremeu e ela se esforçou para não desmoronar. Escolha, insistia a voz, como um mantra hipnótico, misturando-se ao sussurro das árvores. Escolha. Ana olhou ao redor, cada sombra e cada ruído parecendo conspirar contra ela. O que a floresta queria? Salvar seu filho ou o mundo? O temor a paralisou, mas também despertou uma fúria dentro dela. Uma fúria que lhe lembrou de quando tinha apenas 6 anos e sua avó lhe contara a história sobre sacrifícios e o custo de lidar com as forças desconhecidas. Se eu tivesse que escolher, que tipo de escolha é essa? Ana gritou, e sua voz ecoou pelo espaço aberto, reverberando contra os troncos imensos. Um pelo bem de muitos, ou muitos pelo bem de um, respondeu a sombra, agora se contorcendo em formas distorcidas que pareciam fazer os limites da clareira se desfazerem. O seu amor o torna um alvo, um caminho. O celular dela piscou, quase como um sussurro desesperado, revelando uma mensagem nova. A vida é feita de escolhas, e cada escolha tem um preço. Foi neste momento que um grito cortou o silêncio, agudo e penetrante. Era Lucas. Ana deixou de lado a dúvida, a indecisão. O desespero a tomou como uma onda, e ela gritou pelo filho. Eu vou encontrar você, Lucas, não importa o que faça. O espírito, como se sentisse a força de sua determinação, hesitou. A floresta não se contenta em um único preço. Ela precisa do desespero, do horror para crescer. Era verdade, Ana percebeu. O entendimento espreitava em sua mente. A floresta se alimentava de dor e sofrimento, e seu filho já era parte disso. Uma parte dela se rebelou, recusando o sacrifício. Mas outra parte a empurrou a agir. Ana respirou fundo e, em um gesto atrevido, jogou a luz do celular diretamente na sombra. Você me escuta. Vou oferecer algo mais. Sua voz era um rugido, cheia de desafio.
Deixe meu filho em paz e leve a mim. O que nem mesmo ela esperava era que suas palavras iriam ecoar, tocar a essência do espírito. As sombras hesitaram, a clareira tremeu, como se a floresta estivesse se preparando para um clamor, um grito de dor e aceitação. As árvores balançavam, quase em resposta ao duelo que se formava. Matar um é fácil, Ana, mas você não pode saber o que decidirá quando se deparar com o verdadeiro terror. A voz do espírito se arrastava como uma sombra pesada, misturando-se à brisa gélida que a envolvia. Ana prendeu a respiração. Era uma vigília mortal, uma prova de fogo. O desejo de salvar Lucas a consumia, mas o medo de sacrificar a si mesma, de ser uma oferta para a floresta, a deixava paralisada. E então, uma nova mensagem apareceu no celular, vibrando como se estivesse viva. A escolha é sua, a hora está próxima. Os olhos da sombra pareciam brilhar furiosamente, esperando a resposta. O que seria de Ana agora? Poderia uma mãe realmente se oferecer ao terror? A floresta estava esperando, ansiosa, mas o que viria a seguir se tudo mudasse de forma inesperada? Ana olhou para a escuridão que a cercava e sentiu o pânico crescer novamente. Uma escolha se tornara uma corrida contra o tempo, e cada segundo contava. Ela precisava decidir. O que mais a floresta esconderia em sua fúria? E o que realmente significava ser uma oferenda? Ana sentiu o coração acelerar, pulsando como um tambor ensurdecedor em seu peito. O peso da decisão a paralisava. E então, uma nova mensagem apareceu no celular, vibrando como se estivesse viva. A escolha é sua. A hora está próxima. Os olhos da sombra pareciam brilhar furiosamente, esperando a resposta. O que seria de Ana agora? Poderia uma mãe realmente se oferecer ao terror? A floresta estava esperando, ansiosa, mas o que viria a seguir se tudo mudasse de forma inesperada? Ana olhou para a escuridão que a cercava e sentiu o pânico crescer novamente. Uma escolha se tornara uma corrida contra o tempo, e cada segundo contava. Ela precisava decidir. O que mais a floresta esconderia em sua fúria? E o que realmente significava ser uma oferenda? Ana sentiu o coração acelerar, pulsando como um tambor ensurdecedor em seu peito. O peso da decisão a contorcia. Esmagava. O ar fresco da floresta misturava-se ao seu temor, criando um véu de desespero que a envolvia. "O que você quer de mim?" Ela se forçou a perguntar, a voz quase estancada pelo medo. A sombra se moveu, contorcendo-se sob a luz do celular, criando formas grotescas que desafiavam toda a lógica. "Eu quero o que você tem de mais valioso", sussurrou. A voz do espírito parecia envolver-se em ecos de dor, como se cada palavra agredisse a própria noite. "Você deve escolher, salvar um ou sacrificar-se para que os outros vivam." Ana fechou os olhos por um instante. As lágrimas escorriam, mas ela não cedia. O grito de Lucas ainda ecoava em sua mente, e a imagem do rostinho que tanto amava tornava-se seu farol de esperança. "Não, eu não posso, não vou entregar meu filho!" O estrondo de sua voz a fez tremer, mas a raiva de uma mãe não a abandonaria. Os ventos uivaram ao redor, balançando as árvores. O espírito riu, uma risada baixa e macabra, como se o desespero de Ana fosse um doce para ele. "A floresta já o tomou, Ana. Com a sua escolha, você pode salvá-lo, mas garanto que o preço é altíssimo." Ana sentiu o gelo percorrer sua espinha. O que isso significava? O que ela realmente estava prestes a perder? A luz do celular piscou e seu coração subiu à garganta, enquanto uma nova mensagem surgia. "O verdadeiro terror se revela quando você menos espera. Prepare-se." A floresta estava viva. Cada árvore parecia sussurrar um aviso. Cada folha balançava como mãos aclamando pelo sangue. Ela começou a sentir que não era apenas Lucas em perigo. Algo a observava, se alimentando de seu medo. Algo que não poderia ser compreendido. A própria clareira parecia se ajustar, mudando, criando sombras mais profundas. Sensações de claustrofobia e pânico invadiram sua mente. Uma escolha se desdobrava. Não havia garantias de que oferecer-se traria Lucas de volta,
Mas se ficasse, ele jamais teria a chance de escapar. O terror da floresta tinha garras afiadas, e o amor que sentia por ele estava desafiando a natureza. Do que é escolher? Eu não sou uma oferenda! Ana gritou, mais para si mesma do que para a sombra. Um silêncio pesado tomou conta da clareira. Limite se desfazendo, luz e escuridão colidindo. Vou encontrar outro caminho, mas a resposta vinha de dentro. A sombra deu um passo adiante, projetando uma imagem de Lucas, preso em garras invisíveis, seu rosto pálido e longe. Eles sentem a sua dor. Você realmente acha que pode escapar do destino? Ana lutou. O que mais estava escondido na floresta? Uma visão surgiu. Sombras de outros que haviam feito a mesma escolha e agora estavam presos na mesma rede de tormento do filho. Cada um, uma oferenda para não se perder na escuridão. O desespero nascia e, sem querer, ela começou a acreditar que teria que fazer algo impensável. A cada segundo, a clareira ganhava contornos ainda mais sombrios. Algo terrível a aguardava. Um eco retumbante da floresta a chamava. Ela poderia ser a única a alterar a história, mas a um custo inestimável. Então, os gritos se tornaram mais fortes. A floresta pulsava e os olhos de Ana ardiam. O que se aproximava? Um novo grito de Lucas ecoou, mais distante e desesperado. E no fundo da clareira, uma luz estranha começou a brilhar, como se algo estivesse libertando-se. O que viria com isso? O que aquela luz significava? O terror aguardava, e Ana sabia que precisava decidir rapidamente, ou perderia tudo. Ana sentiu uma onda de calor quando a luz começou a pulsar, quebrando a escuridão densa que a cercava. Era como se a própria clareira estivesse respirando. Seu brilho tomava vida e revelava traços de formas grotescas ao redor, rostos distorcidos que se moviam nas sombras. Cada um daqueles rostos parecia implorar, pedindo sua ajuda ou talvez tentar adverti-la. O que quer que a luz estivesse chamando para fora não deveria ser liberado. O peso da decisão caía sobre Ana como uma tempestade prestes a eclodir. Ela sentiu sua respiração acelerar e o desejo de correr tomou conta dela. Mas, se Lucas estava realmente em perigo, se toda a sua esperança dependia daquela escolha, o que ela poderia fazer? Lucas! Ela gritou, sua voz ecoando na escuridão, misturando-se ao lamento dos espíritos da floresta. Estou aqui! O silêncio foi a única resposta que obteve, e uma angústia profunda a consumiu. A luz cresceu, revelando uma silhueta em seu interior. Era uma figura alta, com longos cabelos desgrenhados que pareciam dançar como se estivessem vivos. O rosto, vago e indistinto, parecia se contorcer, a expressão de dor se apresentando em um ciclo interminável. Ana entendeu, em um golpe de pavor, que era alguém como ela, alguém que também havia perdido. Você está disposta a pagar o preço? A figura sussurrou. Sua voz não era mais que um eco perdido. Seja forte, Ana. A liberação não virá sem sacrifício. O que essa entidade queria dela? E o que a luz prometia? Um fio de esperança acendeu em seu coração, mas a dúvida persistia. Ela sabia que a floresta não era apenas um lugar, era um ser, um predador camuflado entre as árvores que se alimentava do desespero. Ana avançou hesitante, seus pés caindo em um manto de folhas secas que se espalhavam sob seu peso. Com cada passo, o eco de Lucas se tornava mais forte, não mais distante, mas próximo, pulsando junto ao batimento de seu coração. Se eu te buscar, temos uma chance, sussurrou a mãe para si mesma. Mas o medo a retinha, uma âncora afundando na escuridão. E então, o grito de Lucas ecoou mais uma vez, agora mais próximo, mais urgente. Isso a fez estremecer. A figura luminosa começou a se contorcer, intensificando a luz, como se estivesse prestes a se revelar completamente. Qual é o seu maior medo, Ana? O que você está disposta a fazer para salvá-lo? Naquele momento, ela se viu presa. Seu próprio desejo e desespero, um dilema angustiante que parecia rasgar sua alma. O que significava sacrificar-se? O que aconteceria com ela se tomasse essa decisão? A figura então ergueu a mão, e um vórtice de sombras começou a dançar ao seu redor, formando um portal.
Ana sentiu sua coragem se esvanecendo, mas outra parte dela, uma parte que já havia enfrentado os piores pesadelos, resplandeceu. Não importa o que venha a seguir, eu vou lutar por você, meu filho, gritou, sem mais hesitar. O portal estava se formando, abrindo para um universo de possibilidades e terrores. Uma luz intensa ofuscou a clareira, como se a própria natureza estivesse gritando. Entre a escuridão e a luz, Ana viu a face de Lucas, distorcida pelo medo, mas viva. Entre, se você estiver disposta a enfrentar o que está por vir, sussurrou a figura, agora se revelando com formas ainda mais grotescas. O que era essa promessa? Qual o preço escondido na escuridão? Ana hesitou por um breve momento, mas a luz de Lucas era tudo o que ela queria. E quando tomou aquela decisão, um grito estridente ressoou pela floresta, abafando seus pensamentos. Era o verdadeiro terror que a aguardava do outro lado. Sem olhar para trás, Ana fechou os olhos, respirou fundo e deu o último passo. A fronteira entre medo e amor se desfez, e no instante em que entrou, tudo ficou em silêncio. O que encontraria no desconhecido? E seria Lucas o que ela encontraria, ou apenas a própria condenação? A floresta tinha suas regras, e o verdadeiro terror apenas começava. O silêncio era ensurdecedor. Ana foi engolida pela escuridão, e em um piscar de olhos, a luz que a conduziu se desfez. Em vez de clareza, ela se viu imersa em um manto de sombras densas, tão opressivas que parecia difícil até respirar. O ar estava pesado, carregado de uma umidade que grudava na pele como uma segunda camada, enquanto um cheiro de mofo e carne apodrecida preenchia suas narinas. Desorientada, Ana tentou acalmar os batimentos acelerados do coração, sentindo a pulsação ecoar em seus ouvidos. As formas ao seu redor já não eram mais rostos sussurrantes, mas silhuetas grotescas, vagueando sem rumo. De repente, uma risada baixa e sinistra cortou o momento de tensão. Era como se a escuridão a estivesse observando, aguardando sua próxima ação. Você está realmente disposta a arriscar tudo por ele? Uma voz feminina, estridente e coberta de desprezo, ecoou à distância. Ana se virou rapidamente, mas não havia ninguém por perto. O medo a consumiu e um frio intenso percorreu sua espinha. Lucas, chamou, sua voz mal soando diante da espessura do nada. Mas tudo o que obteve foi um eco vazio, rindo de sua desolação. Uma luz tênue começou a surgir adiante. Ana avançou ansiosa, mas quanto mais se aproximava, mais a imagem se tornava distorcida. O que ela via era uma ilusão, um jogo cruel da floresta. Nas sombras, a figura de Lucas apareceu, mas seu rosto era uma máscara horrenda. De dor, seu corpo afundava em um mar de escuridão, como se estivesse preso em uma areia movediça. Mãe, me ajuda! Suas palavras eram um sussurro, quase como um lamento desesperado. Ana estendeu a mão para ele, mas a distância parecia-se vastamente expandir a cada movimento. Eu estou aqui, Lucas! Seus gritos agora eram mais rigorosos, cada sílaba atravessada pela sensação de impotência. Sem aviso, o chão sob seus pés começou a tremer. Os gritos de Lucas se misturaram aos ecos de outras almas perdidas, uma cacofonia de desespero e lamento que ecoava de todas as direções. Figuras enegrecidas começaram a emergir das sombras, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. Ana percebeu, horrorizada, que cada uma havia feito um pacto, um sacrifício, e elas desejavam que outros se unissem a elas. O vórtice de sombras que parecia prometer uma saída, agora apenas oferecia um destino sombrio. O que você daria para trazê-lo de volta? Perguntou a voz sinistra, agora bem perto. Ana sentiu uma presença gelada tocando seu ombro, e o pavor a invadiu. Alguma coisa sempre será cobrada, Ana, implorou a silhueta, revelando um sorriso amplo, repleto de dentes afiados e desgastados. Ele pode voltar, mas você precisará enfrentar seu medo mais profundo. Que tal a dor da perda? Que tal sentir isso na pele? Ana lutava contra a pressão, tentando não sucumbir àquelas promessas traiçoeiras. Lembrou-se de sua vida antes da floresta, antes do desespero, antes de tudo o que perdera. Não, gritou, sabendo que não se permitiria ser mais uma alma presa. Ela não cederia.
Mas antes que pudesse processar o que fazer, as vozes estrondaram à sua volta, formando um círculo de sombras. A escolha é sua. Sacrifique-se ou perca-o para sempre. E assim, a pressão aumentou. Cada figura se aproximava mais, seus olhos famintos cravados nela. Assim que o terror se tornou insuportável, uma nova onda de desespero tomou conta, num grito doce e agonizante que a cercou como um abraço pesado. Ana olhou para Lucas, que se desviava na névoa do terror e sofrimento, e seu coração disparou. Sacrifica! Seu grito ecoou. O que isso significava para ela? O que ela teria que passar? E então, a escuridão ao seu redor começou a se contorcer, e cada sombra parecia se antecipar ao que vinha. O que mais ela teria que enfrentar para salvá-lo? Era algo que ela mal podia imaginar. Ana sentiu uma onda de calor cortar a frieza do ambiente, uma reação involuntária ao que estava prestes a ocorrer. As sombras se aglomeravam, como se tivessem vida própria, e a risada sinistra se intensificou, um eco que a envolvia e a sufocava. Você escolheu, agora enfrente suas consequências. A voz ameaçadora sussurrou em seu ouvido, fazendo seu estômago embrulhar. O chão começava a se abrir sob seus pés, uma fissura negra se formando. A ideia de se sacrificar parecia vã, mas agora não havia como voltar atrás. As figuras sombrias dançavam ao seu redor, e em um instante, a figura de Lucas pareceu contorcer-se na distância. A expressão de dor em seu rosto se tornava cada vez mais intensa, e ele, perdido em desespero, praguejava palavras que Ana mal podia ouvir. Vem até mim, Ana. Você é minha única esperança. Seus olhos imploravam e, ao mesmo tempo, pareciam desvanecer. A mistura de medo e amor a invadiu como um furacão. O que ela estaria disposta a perder de verdade? Sacrifique-se por ele. As vozes gritavam, misturando o tom de raiva com uma urgência quase sedutora. Ana, em um acesso de desespero, gritou novamente. O que eu tenho que fazer? As sombras hesitaram, piscando ao ritmo da sua agonia. A silhueta diante dela começou a se moldar mais claramente. Era uma mulher, seu rosto pálido iluminado por um brilho etéreo. Para trazê-lo de volta, você deverá encarar seu maior medo. O que te prende e o que te assombra mais do que tudo. Somente assim você poderá salvar a alma do seu filho. Ana franziu o senho. O que poderia ser mais aterrorizante do que perder Lucas? Mas no fundo, uma memória a assombrava, algo que ela tentara esquecer. A noite fatídica em que Lucas havia desaparecido, um dilema que a atormentava desde então. O que ela tinha feito que o levara até ali? Um arrepio subiu em sua espinha. Em frente, Ana, você não pode fugir. As vozes se tornaram um coro ensurdecedor. As figuras dançantes se aproximaram, seus rostos se distorcendo, refletindo seus medos mais profundos. Ana fechou os olhos e começou a reviver a cena. Em sua mente, ela viu o rosto do Lucas pequeno, tão inocente, quando ele havia desaparecido naquela noite ensolarada, enquanto brincava no parque. O riso dele ecoava em seus ouvidos, mas logo se transformou em gritos de desespero. Ela tivera que deixá-lo ir para buscar um brinquedo. Quando voltou, ele já não estava mais lá. Mãe, onde você está? A culpa a consumia, escura e pesada. Foi aí que a sombra feminina avançou, tocando seu queixo com um dedo gélido. Sua culpa é o que o mantém preso. Você pode livrá-lo ou continuar a se torturar. Ana gritou, mas ninguém a escutou. Estava perdida entre as sombras e os ecos de suas memórias. O que ela queria de verdade? O céu se tornava opaco, e então um murmúrio, uma palavra soou acima de tudo. Liberdade. Com isso, uma clareia se formou ao redor dela, revelando uma porta antiga, coberta de poeira e teias de aranha. Um aviso claro estava gravado na madeira. O preço do passado deve ser pago. Ela hesitou. O que mais exigiriam dela? Sabia que ao abrir aquela porta, titubearia entre um futuro repleto de dor e um passado que poderia finalmente ser expurgado. Ana respirou fundo e colocou a mão na maçaneta. Então, escutou a voz de Lucas mais uma vez. Mãe, por favor! E isso a impulsionou a agir. Se a liberdade estivesse do outro lado, ela enfrentaria qualquer coisa.
Ao abrir a porta, uma luz intensa a atingiu. Uma nova sombra, mais profunda que todas as outras, a observava. O que viriam a cobrar dela agora? Só havia um jeito de descobrir. Ana se viu submersa em uma névoa brilhante. A luz a envolvia como um abraço quente. Mas o alívio durou pouco. A sombra que a observava se tornou mais clara, ganhando forma e contornos que a aterrorizavam. A figura era uma mulher, com traços que a lembravam. Seus olhos negros refletiam um vazio profundo, parecendo devorar a própria luz ao redor. Você chegou longe, Ana, a mulher murmurou, sua voz suave como um veneno. Mas a sua jornada está apenas começando. O que você tem a perder para salvar seu filho? Eu faço qualquer coisa, Ana respondeu, a determinação lutando contra o pânico que crescia dentro dela. Qualquer coisa? Você sabe o que está pedindo? A sombra sorriu, embora Ana não sentisse alegria alguma naquela expressão. A verdade é um fardo pesado, e você pode não estar pronta para carregá-lo. Ana respirou fundo, as palavras da sombra atingindo como um soco no estômago. A verdade, o que quer que estivesse escondido em seu subconsciente a aterrorizava, mas ela não podia pensar em outra escolha. O rosto de Lucas, ali na escuridão, a forçava adiante. A luz começou a recuar, revelando uma sala sombria que parecia não ter fim. As paredes estavam decoradas com fotografias em preto e branco, imagens distorcidas de momentos que Ana não conseguia lembrar, mas que a faziam sentir um nó na garganta. Ela se aproximou de uma das imagens. A visão a paralisou. Era Lucas, brincando em um parque, mas ao lado dele estava uma figura sombria, quase imperceptível. Quem é? Ana sussurrou, seus dedos tremendo ao tocar o vidro da moldura. A sombria presença que sempre esteve com você, Ana. Aquele que se aproveita dos seus medos, da sua culpa. A mulher avançou, seus olhos intensos fixando Ana. Ele sempre soube que você o deixaria ir, e por isso o levou. Não, não foi assim, Ana gritou, uma onda de negação atravessando-a. As fotos e as memórias estavam se entrelaçando em sua mente como um quebra-cabeça mal montado. Você culpa o mundo, mas a verdade está dentro de você. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. O que você fez ainda ecoa, e suas ações podem muito bem ter selado o destino do Lucas. Ana sentia seu corpo fraquejar, a sombra feminina parecia se alimentar de sua dor, suas palavras como garras rasgando seu coração. Você tem a oportunidade de libertá-lo, mas precisa encarar a sua verdade. A escolha é sua, Ana. Liberte-o e encare o verdadeiro terror que é você mesma. Com um grito abafado, Ana virou-se, buscando respostas naquelas fotos grotescas. Cada uma revelava um pedaço de sua vida que lhe era dolorosamente familiar, e em cada imagem ela sentia a presença da sombra. Uma das fotos, mais escura que as outras, não tinha som. Quando Ana a pegou, uma onda de lembranças inundou sua... Então, a cena daquela noite voltou com uma clareza assustadora. O brinquedo que ela deixara para trás, o vazio do parque. E por um instante, Ana ouviu um riso que não era de Lucas, mas de algo maligno que a observava. Você está pronta para encarar sua verdade, Ana. O terror que aprendeu até aqui está apenas começando. A mulher se inclinou como se fosse desaparecer, mas não antes de deixar um último aviso. A hora de decidir se aproxima. O que você escolherá? Ana estava prestes a responder, quando a luz ao seu redor começou a se desvanecer novamente, engolindo suas esperanças e revelando uma escuridão ainda mais profunda. Uma nova fissura no chão se abriu, mais larga e ameaçadora, como se o próprio inferno quisesse se libertar. Não, não, Ana gritou, sentindo as sombras se aglomerando novamente. Você ainda tem tempo. A voz carregada de suavidade ecoava. As figuras dançantes estavam de volta, determinadas a engoli-la. Escolha.
Enquanto a escuridão a cercava, a única coisa que Ana podia ouvir era o bater frenético do seu coração, misturando-se com risadas distorcidas que pareciam sussurrar seu nome. De repente, uma luz surgia na fissura, mais intensa que antes. E naquele momento, logo antes de ser engolida pela escuridão, Ana se deu conta de que a decisão que tomasse não apenas afetaria sua vida, mas definiria se Lucas teria uma chance de retornar. O que ela faria com esse tempo? A escolha estava em suas mãos, mas a sombra estava sempre presente, pronta para reivindicar sua verdade e seu passado distorcido. E agora, a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Ana respirou fundo, o coração martelando no peito como se quisesse escapar. O vazio a cercava, e as sombras dançavam ao seu redor, como se ansiosas para cobri-la. O que você escolherá? Aquela pergunta a atormentava. O que estava disposta a sacrificar para salvar Lucas? A luz pulsava na fissura à sua frente, um último apelo à esperança. Lembranças começaram a surgir, imagens de momentos que ela tentava esquecer. O riso de Lucas, sua alegria infantil, a risada ecoando no parque, e em seguida a estranha sensação de perda que a seguiu como uma sombra. "Chega!" gritou Ana. "Eu não sou a culpada." Mas a voz da sombra se misturou aos ecos da floresta, e os sussurros se tornaram um coro ensurdecedor, exigindo um sacrifício. Ana olhou para a fissura e sentiu coragem irromper em seu interior. "Se você quer verdade, eu vou encarar", gritou. "Você quer um sacrifício? Que seja!" As sombras hesitaram, como se a força de suas palavras tivessem gerado uma onda de mudança no ambiente. Ela sentiu que era o momento de se confrontar com os demônios que a assombravam. O terror da perda já havia dominado por tempo demais. Num impulso de bravura, Ana avançou para a fissura. "Leve-me", gritou, sentindo a luz ao seu redor intensificar. "Mas deixem meu filho em paz." Os ecos de sua voz se dispersaram, e a escuridão pareceu hesitar por um instante. Os rostos das entidades desenhadas nas sombras ficaram estáticos, confundidos com a súbita virada. A fissura começou a se fechar rapidamente, sugando-a. Ana sentiu uma mistura de medo e determinação. Ela estava disposta a pagar o preço, mesmo que isso significasse enfrentar as suas próprias verdades agonizantes. "Liberdade! Que é mesmo esta sina?" ela questionou, e a resposta veio como um sussurro. "Só você pode libertá-lo." Quando tudo parecia desmoronar, Ana se lembrou daquela noite fatídica, o parque, Lucas brincando e o brinquedo que ela deixara para trás. A culpa e o desespero a invadiram, mas agora eram diferentes. Essas memórias não eram mais correntes, mas chaves. Ana olhou para a figura que a observava, o espírito sombrio. "Você sempre esteve comigo, não é? Você se alimentou dos meus medos." A sombra sorriu, mas a expressão murchou ao ver a determinação nos olhos de Ana. Ela entendeu. Para salvar Lucas, precisava deixar a sombra, a culpa, a dor ser confrontada. E foi então que avançou, não mais como uma vítima, mas como uma mãe. "Eu não sou mais refém do meu medo, eu sou forte." A fissura à sua frente começou a brilhar intensamente, e um rasgo profundo no espaço se abriu, revelando uma luz ofuscante. Ela sentiu Lucas. A imagem dele com um sorriso largo e olhos brilhantes dançava na luz. "Mãe!" ele gritou. Ana sentiu seu coração aquecer. Com um passo à frente, tudo mudou. As sombras pareciam se dissolver, e com isso sua coragem cresceu como uma tempestade. "Eu vou!" gritou Ana, o poder da escolha pulsando em suas veias. "Eu vou enfrentar meus medos, meu passado, para libertá-lo!" Ela se lançou na luz, e um grito dilacerante ecoou. Era como se a floresta estivesse gritando, mas a voz dela ressoava mais alto. Então, um silvo atravessou o ar, e uma força a puxou para essa nova dimensão. Ela se viu de pé na luz radiante, respirando fundo, enquanto a escuridão se retirava lentamente. E no meio daquela luz, Lucas estava ali, e Ana correu até ele. "Filho, eu consegui!" Ela envolveu os braços em torno dele, e juntos sentiram o poder do amor que se transformava em uma barreira impenetrável contra o que os ameaçava.
Aquela luz não era apenas proteção, era um novo começo. A escuridão da floresta parecia ter sido exorcizada, deixando apenas entre eles promessas de esperança. A floresta se acalmou na distância, suas sombras antes opressivas se dissolvendo em um brilho tênue. As vozes que clamavam por sacrifício e sofrimento agora eram apenas ecos distantes. Por fim, Ana e Lucas estavam juntos, e enquanto o calor envolvente os cercava, a liberdade finalmente os alcançava. Uma nova jornada estava apenas começando. Ana se voltou, a floresta agora distante, o peso das escolhas que fizera, nas costas. O amor havia triunfado, mas as cicatrizes permaneceriam. Ela sabia que o caminho adiante estaria repleto de desafios, mas a verdade finalmente se libertara. E enquanto se afastavam, uma sombra desapareceu nas brumas, e a paz começou a reinar. Para todo verdadeiro fã de terror, esta história não termina aqui. Se você se conectou com Ana e Lucas, você precisa se inscrever agora no canal e não perder as próximas histórias que vão te gelar o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias impactantes apareçam para você. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Eles vão agradecer e você vai se tornar parte desta jornada aterrorizante.